Boa noite, doutores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é William Teixeira de Oliveira, sou aluno da Faculdade Integradas Campos Sales, estou cursando o curso de Direito no 7º semestre, turma A. E estamos aqui para poder apresentar o trabalho do projeto integrador, no qual compomos esse grupo aqui. E gostaria que todos vocês se apresentassem aí para que possamos dar início à nossa atividade aí. Vou passar a palavra para o Carlos. Boa noite, pessoal. Eu sou o Carlos Augusto de Melo Alfredo, estudante de Direito do 7º semestre noturno da Faculdade Integradas Campos Sales. Boa noite, pessoal. Eu sou o Alisson Lucas Mantoni Alves, aluno do curso de Direito do 7º semestre, turma A. Boa noite, pessoal. Meu nome é Natan Pereira Soares. Eu sou aluno do curso de Direito do 7º semestre A das Faculdades Integradas Campos Sales. Boa noite, senhores. Meu nome é Valberes Emiliano da Silva, sou aluno da Faculdades Integradas Campos Sales, da turma do 7º semestre A noturno do curso de Direito. E nós estamos aqui reunidos para a apresentação do nosso trabalho do projeto integrador, né, número 5, o qual o nosso orientador é o professor Laerte Araquém Fidelis Dias. E nós vamos falar sobre estacionamento rotativo pago da Zona Azul, monopólio das vias públicas na cidade de São Paulo. Bom, nós sabemos que a cidade de São Paulo é a maior cidade do Brasil, a maior cidade da América Latina, e segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a estimativa é que em 2021 nós éramos mais de 12 milhões de habitantes, é o último censo aí que tem, e na cidade hoje tem mais de 19 mil veículos. Então, com esses dados, nós podemos imaginar como o trânsito é caótico na cidade e principalmente com relação a estacionamentos em vias públicas, que é mais difícil ainda. Em 1974, a prefeitura fez um decreto municipal que regulamentou o estacionamento em vias públicas, né? E entrou em vigor a partir de 1975. E deu esse monopólio à prefeitura de explorar as vias públicas. Isso se iniciou no centro da cidade, porque naquela época as regiões mais descentralizadas, os bairros, não havia esse trânsito como há hoje. Hoje, nos próprios bairros, nós encontramos trânsito e uma concentração também de zona azul para poder atender o usuário. E o nosso trabalho aqui é uma pesquisa para mostrar que esse monopólio não é bem visto aos olhos dos usuários, dos munícipes, né? Porque não tem uma contrapartida, não tem um benefício que justifique a cobrança para poder parar o seu carro na rua, né? E agora eu gostaria de passar a palavra para o próximo colega que vai falar sobre a metodologia que nós empregamos para fazer o trabalho. Bom, pessoal, vou falar um pouco sobre a metodologia que a gente utilizou. A gente tentou entrar em contato com a empresa para obter mais informações sobre os seus usuários e serviços, porém não obtivemos resposta da empresa. Tentamos via e-mail, tentamos via site. Com base nisso, a nossa metodologia de pesquisa foi feita com os próprios usuários que possuem automóveis. Para uma melhor compreensão e apuração de resultados, foi aplicada uma metodologia de observação em campo nas vias públicas, onde o estacionamento rotativo pago é aplicado, bem como realizada uma pesquisa por meio do Google Forms. Nessa pesquisa, 87 pessoas que possuem automóveis responderam o questionário com 6 perguntas. Nosso amigo William vai apresentar algumas estatísticas agora para nós. Boa noite, pessoal. Conforme disse o colega Carlos, né? Eu vou estar apresentando aqui a pesquisa. Porém, obrigatoriamente, eu vou ter que estar compartilhando a tela aqui, só um minuto. Bom, aqui foi a pesquisa que foi efetuada, né? A pesquisa através do Google Forms. E essa pesquisa foi feita por 6 perguntas. Eu vou estar falando quais são as perguntas que foram utilizadas aqui. A primeira pergunta, se você conhece o sistema de estacionamento rotativo da Zona Azul, aí demos 2 alternativas de resposta, sim ou não.
A segunda pergunta, se você sabia que a Zona Azul é administrada pela Estapar Estacionamento. Demos duas alternativas também, sim e não. A terceira pergunta, se já utilizou o serviço da Zona Azul alguma vez. Aí demos duas alternativas de resposta também, sim e não. A quarta pergunta, se você concorda em pagar para estacionar seu carro na rua pública. Aí nessa, demos aqui três alternativas de resposta, sim, não e talvez. Na quinta pergunta, qual a sua satisfação com esse serviço? Nessa quinta aqui, foi dado um pouco mais de opções aqui de respostas. São elas ótimo, bom, regular, ruim, péssimo ou outro. Esse outra pessoa que respondeu, ela poderia aqui tá escrevendo o que ela acha, né, sobre a sua satisfação. E se ela concorda com as alternativas que tem, ela colocaria aqui, no caso, alguma das alternativas. E a sexta e última pergunta que foi feita, se você tiver seu veículo furtado ou danificado no estacionamento da Zona Azul, você acha que deveria ser ressarcido? Demos três alternativas para essa questão. Sim, não e talvez. Eu vou estar compartilhando uma outra tela aqui, do gráfico da pesquisa. Aqui nessa tela aqui, nós temos embasado aqui esse gráfico numericamente aqui em porcentagem, né? Tivemos, na verdade, 87 pessoas que respondeu esse questionário, e sendo que 81,6% das pessoas disseram que conhece o sistema rotativo de estacionamento, né? Que é o Zona Azul. E apenas 18,4% dessas 87 pessoas disseram não conhecer. Aqui também nós temos aqui, na segunda pergunta, 55,2% disseram que não sabia que a Zona Azul era administrada pela empresa Estapar Estacionamento. E 44,8% disseram saber. Aqui a gente já tem, pelo tema do nosso trabalho, que é falar um pouco sobre o monopólio, né? Aqui a gente já vê um pouco digamos assim, um pouco de obscurosidade, né? Porque as pessoas conhecem o serviço da Zona Azul, mas não sabem quem está por trás da Zona Azul, né? Muitas pessoas acham que é a prefeitura que administra, mas não é, a Estapar. Conforme disse o Carlos, né? Na nossa metodologia, tentamos buscar algumas informações sobre o serviço, algumas coisas com a empresa, e não obtivemos nenhuma resposta da empresa até hoje. E também aqui numa outra questão aqui, se já utilizou o serviço da Zona Azul alguma vez. 74,4% das pessoas já utilizaram alguma vez, pelo menos uma vez na vida, dessas 86 pessoas que responderam, já usou o serviço. 25,6% nunca utilizou o serviço. Então aqui a gente vê que tem bastante pessoas que ainda não conhecem, né, o serviço e que não utilizaram. Eu vou estar passando aqui essa próxima parte para o colega Natan aí, ele vai estar falando um pouquinho mais sobre as outras questões aí, tá bom? Boa noite, meus colegas. Vamos lá. Continuando a análise dos resultados da nossa pesquisa, juntamente com o meu amigo William Teixeira, eu vou falar, como foi dito lá pelo nosso amigo Carlos, a nossa metodologia, nós utilizamos de perguntas fechadas, que é as famosas perguntas de sim e não, e utilizamos de algumas perguntas abertas, quando nós queremos saber a opinião do usuário. Aí nós fizemos perguntas objetivas. Você conhece, você não conhece, você já utilizou, você já utilizou. Agora eu vou apresentar o resultado dos dados das perguntas que a gente queria saber um pouco mais do usuário, a opinião dele, a qualidade de serviço. Vamos lá. No primeiro gráfico, igual o meu amigo William está mostrando aí, nós tivemos 87 respostas que traz a seguinte pergunta. Você concorda em pagar para estacionar o seu carro na rua? Nós nós podemos ver que é claro que a maioria dos usuários não concordam pelo pagar o carro para deixar na rua. Essa minoria que nós podemos ver de 13%, que talvez, são aquelas pessoas que ela fala talvez por quê? Se eu fosse pagar o meu carro na rua, parar o meu carro na rua, pagar, e meu carro tivesse sendo coberto por um seguro da Estapar, ou se não, se a Estapar assegurasse o meu carro de qualquer dano que acontecesse com ele, eu até pagaria para deixar o meu carro na rua.
senão eu não pagaria. Então, talvez são esse ciclo de pessoas. Nós podemos ver que ele é maior do que as pessoas que acham justo pagar para parar na rua. Ou seja, são aquelas pessoas que querem ter um amparo maior. Tipo assim, se eu tivesse um amparo maior, talvez eu pagaria para parar o meu carro na rua. Já o segundo gráfico, nós tivemos aqui uma resposta, nós tivemos aqui 86 respostas, que diz assim, a pergunta diz assim, qual a satisfação com esse serviço? Nós podemos ver que 55% a 56% das pessoas que responderam acham esse serviço péssimo e ruim, ou seja, a maioria das pessoas, nesse caso, de 43 a 44 pessoas, acho que nós entrevistamos, de 86, acham esse serviço ruim, péssimo. E 31% acham regular. Por quê? As pessoas que acham regular, elas acham regular pelo fato de parar e não tomar multa, que foram os números mais significativos que nós temos aqui no nosso gráfico. Porque todos nós sabemos que se você para sem você pagar, você toma uma multa por parar no lugar proibido. Então, essas pessoas que colocaram regular é porque pelo fato de elas pararem e não tomar multa. Já as pessoas que colocaram o serviço de ruim e péssimo é porque elas estão totalmente insatisfeitas em pagar para poder colocar o carro na rua. E o terceiro e último gráfico que nós podemos observar e conseguimos as respostas aqui na nossa pesquisa de campo, na nossa metodologia, traz a seguinte pergunta. Se você tiver o seu carro furtado ou danificado no estacionamento da Zona Azul, ou seja, na rua, você acha que deveria ser ressarcido? A grande maioria, 86% dos nossos entrevistados, de 87 pessoas que responderam o nosso questionário no Google Forms, eles têm a convicção que eles deveriam ser ressarcidos se caso houvesse algum dano, algum furto, ou se tivesse uma batida, ou se seu carro fosse, sei lá, roubasse uma roda do carro. Então, nós podemos observar que, num todo, dos nossos entrevistados, eles acham que deveriam. E a grande minoria acha que não deveria, pelo fato de você ter o carro na rua, independente de você estar pagando, eles acham que você não deveria ser ressarcido. Ou seja, nós observamos que a maioria das pessoas que responderam e deram a sua opinião estão insatisfeitas com o serviço da Estapar, estão insatisfeitas em pagarem os valores para deixar o seu carro estacionado na rua e muitas das vezes não ter o apoio ou ter o auxílio ali da Estapar, ali da CT, da prefeitura. Então, nesses três últimos gráficos, onde nós deixamos mais aberto para eles exporem a opinião deles, eles não estão satisfeitos. Os usuários que fazem a utilização do estacionamento rotativo, o Zona Azul que todos nós conhecemos, eles não estão satisfeitos com a prestação do serviço. Então, essa foi a análise que nós fizemos e concluímos com esses dados a qual foram apresentados a vocês. Agora eu vou estar passando para o meu colega Alisson. Boa noite, pessoal. Bom, agora nós iremos falar um pouco referente à conclusão do nosso trabalho. E nós concluímos, na verdade, nós verificamos através dos gráficos que a grande maioria realmente está muito satisfeita com os serviços da Zona Azul. Até porque, querendo ou não, o seu carro encontra-se na rua, né? E, como foi dito pelo Natan, se acontecer qualquer coisa com o seu carro, se tiver algum furto, se tiver alguma batida, você não vai ser ressarcido. Então, tem esse problema aí, então o pessoal está muito satisfeito com o que vem ocorrendo. De qualquer forma, como é obrigatório pagar, a gente tem algumas melhorias, na verdade, através das nossas pesquisas realizadas, nós tivemos algumas ideias de melhorias que poderiam ser muito interessantes e benéficas para a população, que é começar a pagar essa taxa a partir da segunda hora de uso, entendeu? Porque não adianta a pessoa, eu acho que não é muito benéfico, a pessoa que tem algo rápido a ser resolvido naquele lugar, nem que seja por 10 minutos, já chegar e ter que pagar a taxa integral da Zona Azul. Então, começar a pagar a partir da segunda hora de uso da Zona Azul,
poderia ser algo mais benéfico, até por conta da rotatividade, né, dos carros. Outra forma também é o aumento das vagas, né? Sempre está muito lotado, então acho que o aumento dessas vagas de zona azul seria interessante para a população, caso tenha esse pagamento a partir da segunda hora. E um outro ponto que a gente já viu que já foi uma melhoria para a população é a questão dos aplicativos. Os aplicativos, eles foram algo que deram muita agilidade, né? Porque antigamente era feito os pagamentos através somente do talão, e hoje tem essa agilidade do aplicativo. Porém, temos muitas reclamações de problemas, de aplicativos que travam, então acho que atualizações para esses aplicativos, gerando mais agilidade, possa ser melhor e mais benéfico para a nossa população. E assim eu entrego minha fala para o Emiliano novamente. Ok, obrigado. E só para finalizar, nós usamos como referência para desenvolver esse trabalho o site da Estapar. Lá eles têm um link de relacionamento com o investidor, onde a gente consegue pouquíssimas informações que seria utilizado no nosso trabalho. Usamos o site do IBGE para fazer a pesquisa de quantidade de veículos, população, né? Usamos o site da Prefeitura, onde encontramos o decreto 11.661 de 1974, né? que trouxe a legislação para a exploração de vias públicas de estacionamento rotativo, e tem um boletim técnico número 51 da CET, que é de São Paulo, que apresenta o estudo de viabilidade da Zona Azul, que está disponível no site da ctsp.com.br. E assim que nós desenvolvemos o nosso trabalho. Tá? Espero que tenhamos atingido o nosso objetivo. Queremos agradecer ao nosso professor Laerte, que foi nosso orientador, sempre disponível a nos explicar e nos dar a direção. Então, fica aqui os nossos agradecimentos ao professor Laerte. E boa noite, pessoal, a todos. Até em breve. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.